E nós temos um encontro de segunda a sexta, de 6 horas da noite, no programa Conteúdo. A política discutida da forma como ela é, com P maiúsculo. O nosso encontro é às 6 horas e eu conto com a sua audiência. Até lá. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Bateu aquela fome, vou pedir a melhor. Delivery João Pizza, Delivery João Pizza. Seja pepperoni, portuguesa ou calabresa. Pegue a caneta e anota essa receita. 99792-0490. 99792-0490. Delivery João Pizza, Delivery João Pizza. Delivery João Pizza, o seu almoço em casa. Pizzas e sobremesas. Ligue 99792-0490. Rádio Cidade 99.7. Na Rádio Cidade 10:02. Agora, na Rádio Cidade, você ouve o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. Bom dia para você que a partir de agora acompanha o Debate Cidade aqui na sua Rádio Cidade. Hoje é 14 de julho de 2020, é terça-feira. Tem muita coisa boa pra gente comentar hoje, debater, enfim. E você é o nosso convidado a participar, como sempre. O nosso WhatsApp, o WhatsApp Rádio Cidade é o 998780997. Envia a tua mensagem, o teu comentário de mensagens de áudio, de texto. Fique à vontade. O importante é a sua participação e a sua interação conosco aqui. Emita sua opinião sobre os assuntos. Estamos ao vivo também pelo Facebook, YouTube, Twitter, Instagram da Rádio Cidade com imagens de TV, nos acompanhe e participe por lá. Também, Mário Flávio segue na bancada, lembrando que o Marco Aurélio só volta na quinta-feira, porque ele dá aula online nas terças e quartas. Mário, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes que seguem com a gente aí no Debate Cidade. Tem bronca envolvendo o Hospital de Serra Talhada, Mário Flávio, é isso mesmo? A gente acompanha aqui as informações. E o TSE está de olho, né, no que está sendo gasto, que está sendo investido, enfim, a utilização do dinheiro público na construção desse hospital de Serra Talhada, que há muito tempo não sai do papel. Mas antes disso, oi Wagner, bom dia, meu querido. Bom dia, Wagner, Ana, bom dia Mário, bom dia Fábio, bom dia a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Debate Cidade. Então a gente começa com esse assunto de hoje, que é destaque, né, enfim, foi destaque também aqui no Jornal da Cidade, sobre a situação do hospital de Serra Talhada. O que está acontecendo por lá, Mário? Ana, na verdade é mais uma dúvida que existe a respeito de preços, né? O governo do estado e a prefeitura do Recife vem passando aí por problemas desse tipo. Os auditores do Tribunal de Contas, o TCE, eles identificaram preços diferentes, porque estão sendo construídos 2 hospitais de campanha, um em Caruaru e em Serra Talhada. E aí, quando os auditores compararam aí os preços, perceberam que existe uma diferença, né, dos preços entre Caruaru e Serra Talhada. Por exemplo, eles compraram respiradores, eles compraram EPIs, eles compraram macas, eles compraram luvas, os equipamentos, né, para construir esse hospital. E aí, quando olharam o preço de um hospital aqui em Caruaru, o preço do hospital em Serra Talhada, o preço lá em Serra Talhada deu acima do de Caruaru. Oi. Porque são realidades diferentes, né? Enfim, regiões diferentes. Eu não acho, não. Eu acho que o preço de uma coisa... Teria que ter o mesmo valor? Devia ser o mesmo valor. Isso aí que você disse foi o que o governo alegou. Agora isso, Mário, sendo os mesmos produtos... Pois é, isso é o que o TCE está questionando. Como é que você compra, por exemplo, eu vou comprar 6 microfones aqui, aí... Da mesma marca e tudo mais. Mesma marca e tem valor diferentes. Agora, é claro, se eu for enviar para o sertão, vai ter um valor diferenciado nessa questão de transporte e tal. Mas geralmente nas licitações, quando são feitas, o uso do bom uso do dinheiro público, ele vai para a licitação que é mais viável para economizar. É o princípio chamado princípio da economicidade. O governo do estado, ele alega que, por ser regiões diferentes, por ser situações diferentes, esclareceu. Agora, sim, foi um ofício de alerta, né? Foi uma emissão de alerta que o Tribunal de Contas do Estado fez ao governo. Não é uma questão assim que
indícios de irregularidade, não. É um ofício de alerta que quer o dizer que governo eles do estão Estado de olho. estão de olho. Justamente, eles pediram, na verdade, uma explicação. Porque aqui foi, por exemplo, Gasto X. 100 mil e lá foi 150. Aí eles vão explicar, aí a depender das explicações, né, convence o Tribunal de Contas. Se não convencer, eles abrem um inquérito civil, né, por meio do Ministério Público, e aí começa uma investigação para saber se houve sobrepreço ou não. Por enquanto, é só Agora, um alerta de Mário, notificação. chama a atenção a quantidade de problemas, né, de dificuldades que o governo do estado vem enfrentando na área da saúde. Não é? O secretário André Longo, ele é até solícito, né, tem muitas informações sobre o que envolve a saúde no estado, mas o que está acontecendo que o estado não está dando conta, né, de controlar tantos problemas na área da saúde em Pernambuco. O problema, e agora vem um hospital que tem o nome do ex-governador. E já com bronca, né? E já com bronca. O problema desse coronavírus hoje é que é muito dinheiro para ser usado. Como a gente está numa pandemia. Na pandemia, aí ela possibilitou o quê? O Brasil está em calamidade pública, né? E aí, quando o país está em calamidade pública, as licitações, elas são dispensadas. Então, o cara gasta dinheiro como quiser. A pessoa gasta dinheiro como quiser. Aí você sabe que dinheiro público na mão de algumas pessoas, a gente não está aqui dizendo que isso está acontecendo. Mas dinheiro na mão é vendaval. Pois é, já dizia o Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval. E dinheiro público na mão é que é vendaval mesmo. De algumas pessoas. Porque algumas pessoas, elas entram no serviço público com o intuito de melhorar a vida dos outros. Mas quando chega, né? Você vai criar projetos, você vai criar projetos sociais, você vai fazer uma ponte, né, para melhorar aquelas pessoas que não tinham acesso à ponte. Você vai criar uma praça, você vai criar hospitais, enfim, solicitações para melhorar a vida. E tem gente que só entra para roubar mesmo. Infelizmente, quando vê a facilidade lá, num momento como esse, porque já são várias operações da Polícia Federal envolvendo essa questão aqui em Pernambuco, no Pará, né, em vários estados, em várias cidades, prefeitos, Recife, governadores, sendo alvo de investigações aí que acabam deixando em xeque, né, a credibilidade mais ainda dos nossos políticos. E né? para completar, em um ano político, né? Justamente. E muita gente acha que essas falcatruas vão acabar beneficiando lá na frente quem está no mandato. A gente torce que isso não aconteça porque já são mais de 72 mil pessoas morreram. Beneficiar ou atrapalhar a vida de quem vem depois? Atrapalhar, né? Atrapalhar, né? Aí já são mais de 72 mil pessoas mortas aqui em Pernambuco, no Brasil, só de coronavírus. Eu acho que a gente, se a curva não achatar, existe muita dúvida hoje sobre um negócio, né, chamado como é o negócio do rebanho, rapaz? Falhou agora. Tem uma palavra que tem a imunidade de rebanho. Pronto. Tá. Imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho é quando uma quantidade da população ela contrai o coronavírus e aí ela cria anticorpos e passa a haver um controle do coronavírus. Existe uma divergência muito grande, mas parece que algumas cidades, por exemplo, como Manaus, que começou... Eu não sei se vocês lembram aqui, Wagner e Ana e os nossos ouvintes, quando começou a pandemia, Manaus teve enterro coletivo. Sim, sim. Tanta gente que estava morrendo lá de uma vez só. As imagens impressionavam, né? Isso. E hoje a cidade de Manaus ela é uma das que tem um certo controle dessa doença. Então, alguns especialistas acham que a imunidade de rebanho chegou por lá. Outros acham que vai vir uma segunda onda mais para frente. Então, é uma coisa muito ainda... É uma incógnita muito ainda esse coronavírus. E quando existe o mau uso do dinheiro público, aí é que danou-se mesmo. Porque o povo está roubando na cara dura mesmo. E aí a consequência vai vir lá na frente. E o povo que, enfim, é o que sai mais prejudicado nessa situação, né? Aí, diante disso, Mário, a gente divulgou agora no Manhã Cidade, a gente trouxe um destaque da Câmara dos Deputados, a gente está abordando de forma geral, né, as dificuldades dos municípios, de que, diante de um debate virtual na Câmara dos Deputados, foram apresentados dados de que os municípios estão com muita dificuldade de apresentar as suas
as suas transparências, né? Os seus dados reais, para que o povo entenda isso, nos portais de transparência. A gente já passava por isso, e se destacou mais agora numa pandemia. Os municípios não conseguem colocar os dados verdadeiros, reais, na página, na internet, para o povo ter acesso, ou realmente agora eles estão com dificuldade? Ô, Ana, vê, a gente tem alguns setores que, por exemplo, eu acho que a mídia divulga errado a questão do coronavírus. Eu venho batendo isso aqui. Como é que as pessoas estão divulgando? Nas últimas 24 horas, Caruaru, o Brasil, pelo Brasil, teve, acho que foram 600 mortes ontem, foram 400, uma coisa assim. E aí divulgam isso, só que não é nas últimas 24 horas. São mortes que aconteceram... Isso é investigação. Também, né? E esses dados, essas mortes, é que elas mostram que parece que o Brasil começa a chegar no pico da curva. Porque são pessoas que morreram há vários dias. São os resultados das testagens, né, Isso, aí os exames vão saindo e não são nas últimas 24 horas. Porque pela quantidade de óbitos que se tem, principalmente no São Paulo, já é a terceira semana seguida que São Paulo já vem com menos número de óbitos em relação a outras semanas. O Rio de Janeiro, a última semana também. Amazonas, Manaus, já é uma região também que já começa a ter mais recuperado do que a gente morrendo e a gente ficando doente. Então, a gente teve que passar por um processo de amadurecimento, todo mundo, até nós da imprensa também, como a gente divulga essa situação. Então tem muita coisa ainda, a gente está aprendendo com isso, todo mundo, e muita coisa sendo divulgada de forma equivocada. Isso não contribui para que os municípios coloquem os dados? Não, porque, veja, outro problema que a gente tem hoje, eu entrevistava ontem aqui o advogado João Américo, né, e ele tem uma atuação muito, muito forte nos direitos humanos. E ele disse que hoje existe um completo limbo sobre as penitenciárias e presídios. Ninguém sabe quantas pessoas estão infectadas no presídio de Caruaru, ninguém sabe quantas pessoas estão doentes no presídio de Limoeiro, ninguém sabe quantas pessoas estão doentes nos presídios Pois é, não tem. Presídio de Caruaru, e ninguém fala. Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que as visitas estão suspensas. E um detalhe, né, Mário, que enquanto o pessoal que encontra-se preso está ali, o vírus não vai sair dali, mas tem as pessoas que trabalham lá e que circulam, né, que sempre vão para casa, né, fazem um revezamento dos horários de cada um. Os agentes penitenciários, quer dizer, né? Exatamente. E por uma questão de controle social, Wagner, deveria ter esse acesso. Porque, veja, a gente tem hoje aqui várias frentes de divulgação do coronavírus. A gente tem hoje aqui a divulgação oficial da Prefeitura de Caruaru, que diz todos os dias quantos casos tem. A gente tem o Hospital da Unimed, que divulga diariamente, o Hospital Santa Efigênia, o Hospital Mestre Vitalino, todos eles divulgam diariamente. E o pessoal acredita que os presídios também deveriam divulgar. Por que não divulgam? Ninguém sabe. É medo de quê? De assustar o quê? Ninguém sabe. Assustar as famílias? É uma boa pergunta, às vezes não é nem assustar. É deixar essas famílias, a família dos presos, informados, né? Como é que estão em estado de saúde? Porque estão presos, cometeram os seus erros, mas estão pagando por isso. Mas não deixam de ser... E tem pais e mães. Mas não deixam de ser seres humanos. Gente, né? Você chegou num E tu tá defendendo aqui o erro de ninguém, né? Chegou num ponto... Cometeu, tem que pagar mesmo. Um ponto crucial. Quando a pessoa comete um crime, ela é afastada da sociedade e vai pagar por esse crime numa prisão. Pagando, né? Tá pagando por esse crime numa prisão. Então ali já é uma penitência para ele, porque ele não convive mais com a sociedade. Está excluso. Justamente. E há entendimento, né, que os presos, alguns crimes mais leves, que não fossem crimes hediondos, o pessoal deveria ter não a prisão relaxada, mas ter uma espécie de salvo-conduto para você ir para casa e quando passasse a pandemia, voltasse para a prisão. E aí sairia com tornozeleira eletrônica, para não... Funciona? Não é um risco, porque você sabe que, como eles são gente também faz muita besteira, né? E às vezes a pessoa vai para o convívio, aí não fica no isolamento social, acaba... mas também tem aqueles que acabam respeitando e voltando também, não é? Sim, mas você não vai adivinhar quem é, né? Ele vai fazer uma lista. Você vai para casa e vai voltar? Esse é o grande X da questão, né? Então, assim... Bom, quanto a essa questão de ir para casa e voltar com tornozeleira, eu não confio nesse sistema.
Eu não acredito, Não, na mas verdade. é um sistema que é uma ele- possibilidade. Daria... O problema é quando a pessoa O problema comete é uma que falha... generaliza, né? É por causa de É. o outro que poderia ir para casa, Mas de às fato. vezes, Ana, veja, o que eu acho é o seguinte, Perde essa às vezes você possibilidade. está no momento de fraqueza, você comete um crime. Um assalto, você comete... eu não estou aqui passando pano, nem querendo Nem amenizar justificando, né? crime de ninguém. Crime é crime. Não é como diz a Bíblia, né? Ana? Pecado é pecado. Pecado é Tem pecado maior nem pecado menor, né? Não, meu pai costuma dizer que nós temos pecadinhos de estimação. Mas é aquela coisinha, né? De Uns machucar. pecadinhos leves, uns pecadinhos, machucar né? o coleguinha, né? De Então, arengar. pronto. Mas o restante é pecado mesmo. Aí não tem esse negócio. Mas talvez uma solução para não haver um contágio assim e não ser uma desgraça do ponto de vista de acontecer Mas aí esse muitas pessoal mortes. indo para casa, eles respeitariam A questão é essa. Ninguém está o respeitando. isolamento? São 10h17. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com essa discussão ainda aqui no debate. Você está ouvindo o programa Debate Cidade. Atenção Ibirajuba, Caruaru e região. A empresa de ônibus coletivo informa. A partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, estaremos transportando você ou suas encomendas com ônibus de segunda a sexta, saindo de Ibirajuba às 5h40 da manhã e 3 horas da tarde e partindo de Caruaru ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Mas atenção! Aos sábados, temos um horário especial, saindo de Ibirajuba às 5h40 da manhã e partindo de Caruaru ao meio-dia. Vai e volte tranquilo. Viaje sempre com a Coletivo. Saídas de Caruaru, na Coletivo Praça do Rosário e em Ibirajuba, próximo à Prefeitura. Fale com a gente no 3722-4167. Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região, Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru, telefone 81-3722-7628. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais: carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa, e os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751, com a entrega mais rápida da cidade. Alex Comedoria Regional. É música, mas é muito mais que música. É curiosidade sobre os cantores, compositores e canções. É entrevista com artistas. É valorização da música instrumental e do som da cidade. Programa Mais Que Música, com Edson Tavares. Todo sábado, das 7 às 9 da noite, na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Você está ouvindo Rádio Cidade. Na Rádio Cidade 10h19. Já estamos de volta com o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. De volta com o Debate Cidade, na sua Rádio Cidade, são 10h20 Isso agora. aqui eu chamo de Aventuras Radiofônicas de Júnior Santana, viu? Não, é porque assim, como nós estamos no estúdio de rádio e TV, tem câmeras espalhadas, né? Então quem entra aqui tem que ter todo o cuidado para não vazar na imagem. Pois é. Como já vazou do seu Cícero várias vezes, né? Enfim, o cabelinho branco passando por debaixo da câmera, que é uma figura. Ontem apareceu Laís também no show do Rock Cidade aqui. Mas sem querer... Ela não, Foi, sem querer, ela não passando percebeu na que a frente da câmera estava ligada. Era essa E câmera foi. menor aqui. Meu Deus. Então é isso. A gente tá também aprendendo, né? O novo formato de veiculação. A mensagem que chega aqui do Rômulo diz: bom dia, não divulgam, no caso, os números, né, dos presídios, porque o governo do estado não quer números negativos, já não tem visitas de familiares, já há mais de um mês os advogados também não estão podendo entrar para ter contato com os clientes. O advogado era o único elo entre a família e os detentos,
E ele está questionando isso, né? Eu acho que pelo menos os advogados, né, Mário? Mas eu acho que é pela questão de saúde Mas dos próprios segurança, profissionais, né? né? Não tem como. Mas não dava para ter a possibilidade do virtual? Olha, o Acho que na que eles penitenciária deve ter conseguiram, internet, né? tem algumas Ou questões aí, acesso por a isso. exemplo, nos hospitais, o que é que foi que a OAB fez, por exemplo, lá no Recife? Eles intermediaram para conseguir tablets para o pessoal conversar Com as famílias, com né? as famílias via online, né? Videochamada. Videochamada. Só que é caro, né? Um tablet é caro. E aí, quem teria direito também a falar por dia, né? É um negócio complicado. Pelo menos até o dia 30 desse mês, as visitas estão suspensas, né? Por questões de segurança sanitária nos presídios. Né? 31, É uma coisa 31, né? delicada, viu, Ana? Esse mês é 31, né? Até o dia 31, aliás, isso mesmo. É uma coisa delicada porque ninguém sabe até que ponto isso vai parar. Porque imagine, libera a visita, aí o pessoal vai... Você já teve num presídio no domingo? Dia de visita? Domingo não, mas em outras oportunidades eu já fui e, enfim. Então pronto, no domingo o Não é um pessoal vai ambiente visitar, legal, não. é um ambiente assim, que as famílias vão e é um ambiente de muita aglomeração. Muita aglomeração, muito movimento. Justamente, aí quando, imagine o pessoal vai fazer a visita, aí leva filhos, né, crianças, mães, pais. Imagine esse pessoal levando o coronavírus para dentro do presídio ou então saindo do coronavírus dentro do presídio. É uma situação bem delicada, porque vai todo mundo em todas as regiões para os presídios. Sabe os supermercados que colocaram uma palheta de acrílico, não é? Isso, de vidro? isso. Para distanciar. Uma parede de acrílico. Distanciar o vendedor, o atendente Do caixa. para o cliente, não é? Acho que seria... Agora não dá mais tempo. Mas se tivessem pensado nisso, numa sala com higienização, colocava a paleta, o advogado não teria contato direto, né, de saliva ali, nem pegaria na mão de ninguém. Depois de sair, higienização, usando a máscara, enfim, mas acho que é como o Rômulo disse, né, números negativos não é bom para ninguém, mas cabe ao governo do estado divulgar esses dados, porque as pessoas precisam saber. E a gente não justifica erro de ninguém, mas são pessoas. Mas eu acho que talvez tenha sido o último lugar do mundo que as autoridades pensaram para pensar. O parlatório é de vidro, não tem contato direto. Agora, porque suspenderam as visitas, vai saber. Ou não é? a última alternativa, né? O quê? O vidro? Nessa questão de pensar Mas nessas já ideias existe o aí. parlatório. Pois é. Então por que não está sendo usado? E com interfone, ainda mais. Pronto. Sei não, porque ele não... Olha, colocaram, não. eu acredito que se o governo do estado, até agora, ele criou essas medidas é por questões de segurança. Eles não iam criar... Mas nem divulgar os dados? Não, que tá sendo divulgar os feito, dados é outra história. Estou falando da sim. questão das visitas aí. Divulgar o que está sendo feito dentro dos presídios. Quantos nós temos em Pernambuco? Então, São vários, né? Essa nem a gente questão. não sabe Agora, nenhum. o acesso dos advogados aí é outra história. Também a gente não sabe se os advogados iriam, né, até lá. Porque quando esse coronavírus ele estourou mesmo, houve muito medo do povo, né, a respeito de como iria se comportar, e ainda há muito medo, né? Tem gente que, por exemplo, que segue, como tem um pessoal que gosta de bater perna, né, assim, por tudo na vida, a gente viu ontem como foi a ansiedade do povo em Voltar às ruas, né? Mas você viu voltar às hoje ruas. que o trânsito, o centro estava um pouco mais tranquilo, né? tranquilo? Mas é porque ontem foi mesmo aquela agonia, vamos todo mundo sair, pá. E a questão da Vamos feira ver como é que também, vai né? ser. Dia de feira, o pessoal, Pois querendo ou não, é tradicional. É segunda-feira, o pessoal sai justamente. pra rua. Então a gente tem hoje uma movimentação mais tranquila, eu acredito que deve ser, mas tem gente que ainda não se arrisca, quem pode e tem garantia de ficar em casa, esse pessoal ainda segue numa certa quarentena, digamos assim. Então eles têm certo receio em sair. Agora, quem não pode e não tem medo, está se arriscando, é outra história. Ô Mário, também um outro destaque que você trouxe ainda no início da manhã de hoje foi em relação a donos de bares e restaurantes. Esse é um setor que também está bem sendo prejudicado, né? Porque não tem uma possibilidade de abrir na próxima semana, mas não está confirmado ainda, porque é um pedido deles, dos empresários ao governo do estado, para que sejam reabertos os bares e restaurantes das cidades a partir do dia 20, que é segunda-feira. Como é que está essa situação para a gente aqui, não é? Seria o momento de abrir esse setor, na tua opinião? A gente não tem autorização de abrir ainda, não. Essa autorização para abrir dia 20 é para a região metropolitana do Recife.
Tem para as zonas mata e norte. Mata norte e mata sul, aliás. E não tem nada pra cá, nenhuma Não. data definida. Aí não. Nada. E você vê, tá autorizado para abrir lá a partir do dia 20 e o povo tá reclamando. Porque... O que queria antes? Não, eles querem até 10 horas, pelo menos 10 horas da noite. Porque, veja, na teoria... Não, peraí. Tá aberto ou tá fechado? Não, vai abrir segunda-feira. Então, vai abrir. O que eles querem é mais tempo de abertura. Porque vai ser, Ai, vai gente, ser pelo amor permitido. de Deus. Mas, Ana, vamos lá. Mas tem um... Você é dona de bar. Meu amigo. Não, vamos pra loja dos caras. Vamos pra loja Você é dos dona caras. de bar. Não só não, bota um restaurante aí, que é comida. Um restaurante, pronto. Mas restaurante é diferente de bar. Sim, eu sei. Mas veja, por exemplo, tem restaurante... Qual é a melhor hora pra comer sushi, por exemplo? À noite. O sushi fechando de 6 horas. Como é que você vai comer sushi? Mas aí, tu tá falando da questão, é um horário pra todo mundo, é? Pra todo mundo. É, o horário de funcionamento. A questão que eles estão reclamando é essa, veja. Tem restaurante que só... Já tem restaurante, por Mas exemplo, rodízio de carne. Abertos Qual a de melhor hora pra portas comer rodízio? abertas ou o delivery pode continuar? No delivery pode continuar, mas eles querem receber com segurança as pessoas. Por exemplo, qual é a melhor hora para comer um rodízio de carne? Almoço. Almoço. Tem gente que Depende, ainda né? come de noite, Se né? for Paulinho. Mas assim, eu particularmente eu não gosto de ir para rodízio à noite, porque eu acho que você dorme muito empachado, assim. Rodízio já é uma coisa muita comida, né? Geralmente quem vai pra rodízio de pizza vai um pouco mais tarde. Quem quer sair para jantar Pra carne sair com a do namorada, com o namorado, por Pra aí a vai. carne sair do seu sistema, são 6 horas, meu amigo. Pronto, aí tem gente que não gosta de comer à noite um rodízio de carne, porque vai dormir empachado. De bucheiro. Então, assim, quem gosta de tomar uma cerveja, por exemplo, o expediente no Recife, vamos pro Recife, que Mas é uma... aí, Mário, pensando nesse horário, veja, à noite, que é o ideal pra tudo isso que tá falando aí, traz aglomeração. Não é mais fácil você aceitar o que o governo está pedindo, solicitando, dando essa opção de abertura de só algumas horas e você continuar trabalhando com delivery? Você está ganhando dos dois lados, meu filho, de porta aberta e porta fechada. Não tá, não? Aí Ana, vai são mantendo. 110 dias, 120 dias que o pessoal vai estar fechado. E o comércio não tava, não? Sim, mas é diferente. Veja eu só. sei que é diferente. É diferente. Mas não é melhor eu não acho, acatar. Não é melhor acatar essa opção do governo do que manter mais dias fechados? Mas qual vai ser a diferença se eu tiver aberto se eu não tenho movimento? Eis a questão. Criar situações? Não, veja, se você tem um restaurante que você receberia 100 pessoas, você recebe 40. Entendeu? Eu acho que a situação... Já é um começo. Eu acho que a situação é essa. Agora, eu concordo com os donos de bares e restaurantes. Eu acho que não tem como você ter movimento. A verdade é que a gente vai ter que conviver com esse vírus e pronto. Entendeu? Então eles vão ter que Vamos parar se adaptar. de ser romântico aqui. Enfim, o povo está perdendo emprego, o povo está perdendo dinheiro, o povo está perdendo Aí, na sua opinião, saúde, o povo está endoidando em casa. o governo vai ser favorável a esse pedido dos... Na Eu sua acho que opinião, não. viu? Eu acho que não. Então é melhor... Mas assim, ele só tem um não para levar. Tá então... com um passarinho na mão, não perde não, meu amigo. Mas, por exemplo, outra Vamos voar. situação complicada, veja. Aproveitar a oportunidade. Outra situação complicada. Academias. São 6 horas também, são 6 horas. Né? Vai ter horário E limitado. agendado, né? E vai ter horário limitado. E aqui não tem previsão em Caruaru também. Não era dia 20. É só para essas regiões, é a mesma coisa. E eu jurando que eu ia me matricular em uma Não, delas. não tem previsão para academia voltar. Para academia de ginástica voltar. Então, assim, é outra questão muito delicada, porque eu tô num grupo de uma academia aqui e a dona da academia disse, olha, já estou Pronta. pronta. E eu olhando assim, eu quase que ia lá e comentava. Dizia, ó, dia 20 não tá liberado para funcionar não, mas ela tava tão empolgada que eu não fiquei Vai assim. estragar a alegria. É. Sim, se ela abrir segunda-feira. Mas não Ela pode ser Pode. multada porque Não tu tem avisou autorização. ela, né? Não tem. Agora veja, se os números do coronavírus aqui na nossa região, eles tiverem um controle, então o governo de repente pode dizer, olha, Caruaru e o Agreste podem reabrir as academias, os bares e restaurantes nesse horário aí. Então eu fui mal informada, viu? Porque eu jurava que era semana que vem aqui pra gente também essa possibilidade. Mas pelo visto não, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Não, é porque quando o governo autorizou a volta das atividades lá no Recife, na região metropolitana de bares e restaurantes, a gente ainda estava naquela situação de que as pessoas chamaram de lockdown, de Sim. fechamento. Foi naquele dia ali, ele anunciou que o Recife abre, Caruaru fecha. E aí nesse prazo, quando anunciaram que Caruaru ia reabrir o comércio, anunciaram no mesmo dia bares e restaurantes por dia 20. Só que na região metropolitana, Zona Mata Norte e Mata Sul. O Agreste não está incluído nessa questão.
Só que é outro erro que eu acho do governo, como eu acho um erro não reabrir a Feira da Sulanca. No caso, foi até que eu questionei a Marco Aurélio ontem, essa seria uma semana de teste para o governo do estado, para a prefeitura, de avaliação. Se a gente passar, bem. Se não passar, mas eu a acho gente que não sabe, eu acredito, Ana, chutando assim, que eu não sou especialista nem em saúde, nem eu. Eu acho que tem que ser uns 15 dias pra gente sentir mais ou menos. Uma semana também eu acho pouco. Porque o vírus ele passa 15 dias, né? Né? A gente aí não sabe também, né? Porque depende do corpo da pessoa. Mas, por exemplo, um amigo meu, eu fui ajeitar um controle do videogame dos meninos, falei com ele e disse, vou te entregar o controle. Aí ele mandou um áudio pra mim e disse, bicho, eu testei positivo pro coronavírus. Tu não pegou o controle, né? Não. Aí resultado, mas ele disse, mas o resultado vai sair a contraprova, né, que chama. Sim. E aí quando ele fez o primeiro o segundo. Ele fez a contraprova, deu que ele já tinha criados anticorpos, que não passa mais a doença adiante, não sentiu nada. Então imagine quantas pessoas ele pode ter infectado. Porque também é outra complicação, Ana. Por exemplo, o meu organismo, ele pode ter um nível de capacidade de passar a infecção para os outros bem maior do que o seu. O de Wagner pode ter menor. Isso. É uma coisa de muito ainda que a gente não sabe o que está acontecendo. É muito de organismo, muito pessoal. E só Deus sabe, né? Pois é. A gente está convivendo com um inimigo oculto. Invisível, né? E que ele reage assim de maneiras diferentes em cada pessoa, né? Cada pessoa tem gente muito assintomático, tem gente que fica assintomático, não vai ter. Tem pessoas que estão nesse grupo de risco e ficam mais vulneráveis. Eu só acho uma coisa, sabe, Ana? Que depois disso, quando isso passar, as pessoas elas vão cuidar mais da saúde. Eu acho que vai ser necessário cuidar mais da saúde, né? Principalmente quem fuma, né? Quem não gosta de praticar exercício. Eu acho que isso aí vai motivar as pessoas a buscarem, não por uma questão de eu vou querer ficar fazendo exercício porque eu quero barriga de tanquinho, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo. Não, por uma necessidade de saúde. De uma necessidade mesmo de saúde, né? Sim, de largar o vício do cigarro, de parar de beber menos, e por aí vai. A turma vai fugir do trabalho em horário de expediente para tomar cerveja e depois, justa causa. KKKK. Mas justamente o complemento do que Mário estava falando, né? Não fugir do trabalho para mais cerveja, não. Mas aí também é o complemento do que Mário está falando. As pessoas vão trabalhar geralmente, um exemplo, até 6 da tarde, né? Depois disso aí vão querer sair para fazer alguma coisa. Aí 6 horas, se fechar, vão para onde? Aí o pessoal vai continuar. Gente, é isso que eu não dizer aqui. Eu não discordo da opinião de vocês. É um novo normal. Não, claro, a gente tá voltando agora. E é assim, Liberou geral, abriu os comportas e vai a boiada? Não é isso, mas aí é que tá. Sai do trabalho, tomar cachaça. Compra cervejinha no mercado, toma em casa para descansar. Mas muita gente vai querer tomar fora, né? A gente sabe disso. Sim, deixa passar mais um pouquinho. Eu particularmente, eu não confiaria fazer uma coisa dessa tão recentemente assim. Paciência é uma virtude, eu não tenho não. Tem mais mensagem chegando aqui. Manda. Bom dia a todos. Rodrigo Melo de São Francisco. Na opinião de vocês, deveria acabar esses bloqueios das ruas que a PM fez ou faz em torno da feira? Meu ponto de vista só atrapalha. Não, eu acho que... É para contribuir, eu acho. Eu acredito o seguinte, veja, não tem como você fazer de conta que as coisas não voltaram e a gente vê aquela movimentação que a gente viu ontem. Eu acredito que deveria ser liberado. Feira, Moda Center, agora tem que ter protocolo de segurança. Mas a gente não teve ontem. Sim, mas não teve porque os governos resolveram cada um olhar... dar de ombros, cada um olhou para um canto, né? O governo municipal olhou para um canto, o governo do estadual olhou para outro, e aí o povo que fica ao Deus dará. Agora, se existisse aí uma conversa dos dois governos, e aí juntaria também Toritama e Santa Cruz. Porque, Ana, eu posso estar errado, viu? Mas eu acho que não deveria ter fechado shopping. Fechado o shopping? Sim. Questões porque não tem essa aglomeração, né? Então... É muito mais fácil você controlar a entrada e saída nos shoppings do que numa feira, por exemplo. Claro. Isso aí é verdade. Entendeu? Então, assim, talvez tenha esse exagero nas coisas. A gente vai passar por menos sufoco nesse momento. E agora, se não controlar, se não fiscalizar, a gente vai ter problema. Porque o que chamou a atenção ontem, de acordo com o Alex Murphy, que foi lá na feira, é que a gente tem lá ao redor, criaram uma feira paralela, né, da Sulanca, e com pessoas que não têm banco. Comércio de mão, vender na mão. Vender na mão. Pessoas que não têm banco.
na feira. Quando a Alex perguntou, você tem ou não? Você tem ou não? Então, o que é que aconteceu? Pode ser aquele pessoal do comércio na praça, pode ser gente que ficou desesperada aí porque não tinha nada para fazer. Quando viu que o comércio ia funcionar ontem, correu ali para o redor da feira e abriu o carro e botou peça para vender. Então, essas pessoas, elas não... Quem são essas pessoas? Eu acho que a gente tem que... A prefeitura de outras cidades, tem que... Justamente, a prefeitura tem que descobrir quem são aquelas pessoas que estavam negociando Sabe ali. por quê, Mário? É um ponto que o Ítalo Farias, o de Serviços Públicos, colocou ontem no Comércio da Praça com o Alex Manfo, nosso repórter, foi que o Comércio na Praça estaria praticamente vazio. Você viu nas imagens as bancas vazias, porque é um público que não teve renda para repor os seus produtos. Aí você reabre um setor daquele, uma segunda-feira, em pleno segunda-feira, onde a feira já não está funcionando, ela não foi tratada para funcionar, a feira da Sulanca, você não tem um público tão grande para ir para aquele setor e as pessoas não têm produtos novos para colocar, porque não tinha dinheiro, não tem dinheiro para comprar. Então foi um dos pontos que o Ítalo apresentou como está vazio o espaço. Mas a gente não sabe também, eles não têm conhecimento, se essas pessoas do comércio da praça não foram para lá, para a Rua da Destra. Essas pessoas, primeiro, o comércio na praça teve sempre muita resistência. Isso aí é verdade. Do povo. Mas depois ficava cheinho, bonitinho, cada um do seu banquinho. Eu nunca vi cheio, não. Mas cada um dos seus bancos tinha. E outra coisa também, Ana, que pode ter afugentado ainda o pessoal, é o auxílio de R$600. Né? O pessoal deve estar recebendo e talvez não queira ir se arriscar nesse momento, né? Para evitar contra risco, alguma coisa. Hoje. Mandaram agora, foi? Não, Alex mandou de manhã pra mim. Vazio também, aí tem alguns comerciantes, bem pouquinhos, lá no comércio da praça. Mas enfim. Mário, qual é o papel da prefeita sobre o comércio de Caruaru? Neste momento tão crucial, Givanildo. Ela está seguindo os decretos do governo do estado, né? A prefeita Raquel Lira, toda entrevista coletiva que ela diz, vou seguir os decretos do governo do estado. Seria um ponto falho? Acho que ela não quer se arriscar a tomar alguma decisão, mas na frente ter problemas aí e dizer, olha, foi culpa da prefeita, né? Ou não foi. Ela quer seguir, porque se der certo, ela vai dizer que seguiu o que o governo do estado disse. Se der errado, vai dizer a mesma coisa. Vamos para o intervalo? 10h38. Você está ouvindo o programa Debate Cidade. A empresa de ônibus coletivo informa todos os usuários do sistema de transporte intermunicipal, que integra Caruaru com Agrestina, Altinho, São Joaquim do Monte, Catende, Palmares e ainda Riacho das Almas e Ameixa, que estamos transportando diariamente a partir das 5h30 da manhã até as 8 horas da noite. Os serviços essenciais estão com transporte garantido. Vai, volta e tranquilo. Vá sempre de coletivo. Informações 3721-0505. Se deixe levar pela Coletivo. A Rádio Cidade já está no ar, com muita música e informação. Aqui o ouvinte tá em primeiro lugar, mesclando o novo com a tradição. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7.
Domingo às 7h, Mário Flávio lembra você da famosa loja de discos, a Modinha, que fez sucesso em Caruaru e no Recife. Para homenagear esse empreendimento que fez história, a Rádio Cidade dedica 1 hora aos artistas que marcaram a época. O som da Amodinha. Apresentação Mário Flávio. Então não esquece, das 7 às 8h tem o som da Modinha. Apresentação Mário Flávio, aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. 10h41. Já estamos de volta com o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. Debate Cidade de volta, e já lendo mensagem dos nossos ouvintes, a mensagem que chega aqui, Mário e Wagner, do Lúcio, e diz, aqui no Santa Rosa tem pouquinho academia aberta por debaixo dos panos. É de Santa Rosa Esse não, é aquele, um bocado de canto. Esse é aquele que entrega o coleguinha, né? Tia, foi fulano. A prefeita vai esperar o decreto do governo do estado também. A única coisa que era responsabilidade dela, não fez. Existe um monte de crianças sem ter o que comer. A danada da cesta básica ainda. Ainda né? tá rolando isso aí, né? Sim, Mário. Falando de cesta básica, saiu o calendário, saiu a licitação, a empresa foi escolhida. A gente tá aguardando aí a desde o dia 9 divulgação e hoje da são prefeitura, 14. né? Mas até agora a oposição vem batendo muito nessa questão, né? A oposição passou um tempão aí dormindo, mergulhada, né? Agora pegou essa história do kit da merenda escolar e fizeram uma contagem regressiva aí no que diz respeito aos dias, né, que estão sem entregar o kit e o segundo kit de merenda escolar, e se não me engano são mais de 90 dias aí que eles criaram uma arte que coloca uma foto da prefeita Raquel com um bocado de criança e colocando uma contagem regressiva. Sabe, Mário, veja essa situação, sabe como? Eu daria o nome de rosca remoída. Roda, roda, roda e não sai do canto. Você tá ruim disso aí mesmo. Agora não tiro uma dúvida, você que tem mais conhecimento em processos licitatórios, esses termos, né? Enfim, um procedimento. Por que cidades como, por exemplo, Arco Verde já entregou o 4º kit e Caruaru não saiu do 2º? Ana, eu são acredito, cidades menores. Veja, o Ministério Público foi muito duro naquela nota que emitiu. Usou o termo que a Prefeitura de Caruaru está usando questão política. Foi esse termo que o Ministério Público usou. A gente ouviu aqui a Silvia. Vocês ouviram naquele dia, né? Então, assim, foi uma palavra muito dura do Ministério Público. Uhum. Agora, eu acredito que a rede de Caruaru ela é muito grande, né? São mais de 44 mil alunos. E isso é que causa uma certa dificuldade aí do governo para gerir. Agora, sem dúvidas nenhuma, é uma falha da Secretaria de Educação, né? Que até agora não tem uma explicação assim convincente, né? Gera um desgaste enorme para a prefeita, né? Porque deu um mote, a oposição até então procurava um mote porque fica muito ruim para você criticar alguma coisa no momento de uma pandemia. Porque como é que você vai criticar um momento desse, que está todo mundo sem poder fazer as coisas, né? E a oposição acabou ganhando de bandeja aí por causa dessa falha que houve na Secretaria da Educação, né? Então é um desgaste que vem o tempo todo, né? Nos grupos de WhatsApp o pessoal faz, e você sabe que a informação em grupo de WhatsApp ela circula bastante e ela chega naquelas camadas mais carentes, né? Tem um áudio que rolou domingo passado, que é de uma mãe, que eu não sei se essa informação procede, porque esses áudios, às vezes eles são, né, que era uma convocação para a pessoa ir buscar a farda da criança na segunda-feira. E aí, essa criança, a mãe rebate, dizendo, olha, eu prefiro o kit da merenda do que farda, porque não está tendo aula, para que o meu filho vai querer farda? Aí, eu não sei se essa informação procede também, porque eu não vi nem uma acusação formal da oposição, porque os opositores, eles jogam nos grupos de WhatsApp, mas eles não se posicionam. Quando eu falo dos opositores, é quem tem mandato, né? Os políticos de Caruaru.
os deputados, tal. A gente vê uma guerra de pessoas nos grupos de WhatsApp, mas quem tem mandato, às vezes, não participa da discussão. Pianinho, né? Não se posiciona oficialmente, porque uma coisa é um peso de um assessor, né, Ana? A fala de um assessor, e Wagner. Outra coisa é um deputado chegando e falando se posicionando. Tem um peso diferente, né? Aí a gente não sabe se isso procedeu nessa história de que tinha farda para buscar. Muito sensato, né? Você fazer uma distribuição como essa num momento como esse. Não, eu acho que as verbas são diferentes, entendeu? Sim, mas você entregar a verba que existe para distribuição de farda é uma, a verba que existe para comprar a merenda é outra. Talvez o pessoal tenha aproveitado. Eu acho que o momento talvez tenha sido muito ruim. Alguém pode ter tido a ideia, eita, vamos dar a farda porque ameniza a situação, né? Não tem a merenda. E aí você não sai um tiro no pé. Não, eu tô colocando suposições aqui. Ah, certo. Eu pensei que ia ter que cozinhar a farda para servir no jantar. Porque tem um outro momento de se entregar uma farda. Aí Enfim. não, né, Ana? Então, pronto. Né? Em vez de focar na farda agora, se realmente esse fato aconteceu, a gente precisa checar isso. Não sabe, né? Se isso procedeu, porque eu só vi em grupo do WhatsApp, eu não vi denúncia oficial de ninguém, também não vi a prefeitura comentar isso. Aí fica... Só falam que estão esperando esse resultado dessas questões aí, e solução que é bom nada, né? Bezerros já divulgou aqui a segunda e a terceira etapa da distribuição dos kits de merenda escolar nesta quarta e quinta-feira. A gente acompanha as redes sociais das prefeituras aqui próximo e eles estão em dia, porque existe essa preocupação, né? Enfim, tem que entregar o kit e entregar no prazo, porque fome não espera não, viu? A fome não espera. A mensagem que chegou aqui, desde março está decretado o estado de calamidade pública, não entendo por que estão fazendo licitação, nem eu. E, você acabou de falar aí, Mara, chegou aqui a mensagem, dizendo que a partir do dia 13, no caso ontem, o fardamento e a mochila escolar seriam entregues. De Sim, quem? agora tem assim, equipe gestora de onde? Me manda direitinho essas informações aqui. Colocaram o horário, né, das 8 até as 11h30. Aí a Manu, que é do... Qual é o bairro dela, da Manu? Aqueles bairros ali, longe ali? Esqueci. Disse que houve sim uma convocação para retirar esse material, Mário Flávio. Mas estão dando Chique. Mas estão dando prioridade à farda e à bolsa, mochila? Não, eu acho que não é prioridade. Aqui tem até a foto, Deixa eu ver aqui. Dando prioridade. Não é equipe gestora de onde? Sim. Porque tem equipe gestora de escolas, né? Isso. Então qual foi a escola? Tem a escrita a escola aí? Não, eu vou repetir, veja. Eu não estou defendendo aqui a prefeitura. Eu só acho que as verbas, elas são diferentes. Entendeu? A verba que vem para comprar material escolar não é a mesma que é para a merenda. Escola Pedro de Souza. A Escola Pedro de Souza, né? Eu acho que é no bairro Petrópolis, se eu não me engano. E a fardinha é até bonitinha, rapaz. A fardinha verde e tal. Mas eu acho que a situação talvez não foi o momento adequado de fazer essa doação. Exato. Do fardamento. Agora, diante de uma problemática que tem é a não entrega justamente, do kit alimentar. Maior, exatamente. Né? E não é merenda. Não é a merenda, é o kit alimentar. É cesta básica, né? Cesta básica, enfim. E não estamos criticando aqui a questão da entrega, não, né? Bom. Agora a questão é o momento. O momento, se não conseguiu resolver a questão do kit alimentar, então segurava essa entrega dessa farda para evitar esse tipo de crítica aí. Exato. Agora que a farda é importante quando as aulas voltarem. Sim. Né? Porque não tem previsão da aula voltar. Não tem previsão, né? E outra coisa que chamou a atenção, e o próprio repórter da gente aqui observou ontem, Mário, é a quantidade de pessoas andando com crianças no centro. Né? É porque não tem com quem deixar. Exatamente, não tem com quem deixar. Né? E muitos pais voltaram para... Você até entrevistava o Marcelo Bezerra sábado. Eu confesso que eu só escutei um trecho que eu estava me deslocando para cá. Mas pelo que eu entendi, né, o que é que os estudiosos estão pensando no que diz respeito à volta às aulas? Seriam duas prioridades. Um ensino médio, que é aquele pessoal que vai fazer Enem vestibular tal. E o ensino lá embaixo das crianças. Por quê? Porque os pais precisam trabalhar e não tem quem deixar as crianças. Então o pessoal defende que as crianças menores elas voltem às aulas mais cedo. Porque elas têm uma imunidade mais alta com que diz respeito à infecção do coronavírus. O índice de mortes é muito pequeno mesmo nas crianças. Protocolo, né? Com protocolos, assim, não tem muito protocolo para a criança, porque
criança pega até a chupeira da outra e bota na boca. Mas diminuir a quantidade de alunos por turmas, porque tem a professora e a auxiliar naquelas turmas ali. E seria mais fácil de controlar. Em algumas escolas, né? Isso. São perfis diferentes. E tem creches, tem as crechezinhas, né? Que são 5 meninos lá na salinha. Então, acho que é preciso rever direitinho o cenário. Você concordaria de voltar os menores agora? Eu concordo. E os maiorzinhos não agora? Ou deixaria online ainda? O ensino médio, eu acho que apesar de adolescente ter uma predisposição à rebeldia, mas eu acho que eles entenderiam nesse momento a necessidade de o que eu acredito, né, que o protocolo deve funcionar. Por exemplo, uma turma de 30 alunos, você tem um revezamento, 15 vão num dia, aí 15 assistem essa mesma aula online, aí os outros 15 vão no outro dia, e aí você vai afastando e aos poucos vai retomando e fazendo aferição de temperatura, tudo isso, né, com os meninos que vão chegando. E por aí vai. Aí a gente tem que aguardar, né? Porque não tem previsão para isso. Enfim, tem que saber até como é que as escolas estão se comportando, né? Para receber essa turma, porque vai voltar. Agora ou mais para frente um pouquinho vai voltar. Se não me engano, em agosto. Mas tem que voltar, esse menino. Rio de Janeiro já tem escola que vai voltar agora também em agosto. E sabe por quê? Com o comércio voltando, os shoppings voltando, tem gente que é mãe, não é? Mãe solteira, pai solteiro, então vai trabalhar, vai deixar o filho com quem? Então, assim, tem que olhar a situação de todo mundo, não é? Tem creche, não tem nada. Não tem nada, né? E eles também são importantes, são setores importantes, principalmente porque é educação. E sem falar que eu estou dizendo... Aí você volta com o comércio e os meninos. Sem falar que os meninos estão endoidando a gente. Tem hora que dá vontade da pessoa pegar e... Nem... isso na internet. Pronto, é isso mesmo. Ela tá te ensinando aí como que fazer com os meninos. É, isso Escuta mesmo. O conselho, que tá aí. Escuta o conselho. Porque eu acho que as pessoas, elas a gente, como está aprendendo a conviver com esse vírus, Ana, a gente também vai começar a ter problema na cabeça das pessoas. Né? Tá tendo, né? Desemprego, medo, o excesso de informação, o excesso de fake news. E as pessoas, elas querem a vida de volta. Vai demorar um pouco, vai. Mas, sinceramente, a gente está trabalhando e são 110 dias. Rádio, casa, rádio. E eu não sei você, mas eu não aguento mais isso. Nem eu, meu amigo. Você precisa daquela rotina da volta, de você sair, de você ir para uma sorveteria, de você tomar uma cerveja, de você ver quebrar gente, o clima um pouquinho, conversar, né? De bater um pouquinho de perna. Até o sushi em casa sozinho não tem graça. De ir pro barbeiro, porque lá na barbearia que eu faço, a gente fofocava bastante, né? Os homens lá. Vocês fofocam? Oxe, e é coisa de mulher? Fofoca? Não disse isso, querido. Sim. Isso é um pensamento muito machista. Eu não Mas disse isso. é Tô fogo perguntando mesmo. se vocês fofocam. Ela diz, vocês fofocam, o pensamento machista é meu. Eu tô perguntando se vocês fofocam. Mas é fogo mesmo. Porque algo, né, tirando o foco do debate, algo tá acabando já. Porque esse tipo de situação tem que ser só específico de mulher, fofoca. Mas foi você quem disse. Eu tô perguntando, vocês fofocam, eu não sabia. Sim. Fofoca. Agora Aí que tipo de fofoca? Não precisa entrar em detalhe, né? Porque cabecinha de homem a gente já sabe, né? É um terreno vazio. E 10h54. Agora se fosse. Imagina o Quem é que tá sendo agora, hein? Imagina o vídeo se eu dissesse aqui cabeça mulher. Como é o negócio? Cabeça de mulher é uma coisa vazia. Imagina se fosse eu. Aí a confusão tava feita, meu amigo. Mulher pode falar, né? Homem não pode, não. Tá bom. Vamos embora. Ô, Mário Flávio, você recebe quem hoje às 18 horas? Hoje, tem conteúdo, aquele né? debate da terça com os professores Adilson Ferraz e... É um esquerdo e um direito, é? Adilson de esquerda e Felipe Collor de direita. Não, são bem posicionados. Né? Adilson Ferraz é centro-esquerda e Felipe Collor é centro-direita. E a gente vai toda terça-feira debatendo com eles. Né? O assunto é interessante porque sempre tem alguma coisa. Toda tarde da terça-feira acontece alguma coisa no MEC. Né? Ou o ministro cai, ou o ministro é nomeado, ou o ministro disse que tinha diploma e não tinha. Aí a gente sempre acaba falando um pouco da educação. Já arrumaram... Não, esse aí a gente vai falando das coisas do dia a dia. Já. Aí ele fala uma jodicezinha lá a respeito de criança, mas o pessoal acha que não é tão assim, não. De escândalo, né? E ele é pastor, né? Um pastor evangélico. Eu acho que também não tem nada a ver. Né? Eu acho também que não tem nada a ver você ficar fulano é pastor. Né? Também não. Né? E você criar uma restrição porque a pessoa
Acho que qual é o problema da pessoa ser pastor, padre e não vai poder ocupar um cargo no governo? Né? O que a gente quer é uma educação boa. Que ele tenha conteúdo e Que ele tenha justamente. seja profissional, né? Então, Conduzir a gente vai falar sobre isso também hoje no debate, viu, com os dois. Ah, vai? Sobre o rótulo das pessoas. É uma boa pauta pro feminino na sexta-feira. Muito obrigado. Pronto. Wagner, pra relaxar rapidinho, né? Sim, daqui a pouquinho. Às 11 horas. Isso. Bem rápido ele fez. Sim. Obrigada, Estamos querido. quase lá. 10h56, debate cidade. Toque hoje Vai. vitoriosa de Ivan Liz pra mim. Perfeito. Wagner. Pra mim era o passarinho, viu? Passarinho é Renata que gosta. Um abraço aqui. Pensamento machista, kkkk. Chegou a mensagem aqui. Tu disse que a cabeça dos homens são vazias e o pensamento machista Já é bom. acabou, viu? 10h56. Tá O Debate Cidade vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. A Rádio Cidade é uma emissora do grupo AJS de Comunicação. A direção de produção e programação é do Mário Flávio, a direção de jornalismo é da Renata Torres, a direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. O Debate Cidade teve os trabalhos do Wagner e também do Fábio. Eu decorei. É porque eu decorei pensei que era a ficha técnica. Aí ela comemorou. Um abraço a todos. Tchau. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Debate Cidade Com Mário Flávio.